Vamos resolver mais uma viga buscando o quê? O diagrama de esforços solicitantes. Eu sou Marcos Crivellaro e essa aula está no meu canal do YouTube, que você encontra com o meu próprio nome, Marcos Crivellaro. O que é que nós temos nessa viga? Nós temos uma carga pontual de 10, está aqui, de 10 newton, e duas cargas distribuídas, uma de 2 newton por metro e outra de 1 newton por metro. Já me antecipei lá em cima, até dando um destaque aqui para você perceber bem as medidas, já coloquei aqui no meio dessa carga a medida que eu preciso para calcular o momento, e também aqui nesse outro bloco de carga distribuída, posicionando no meio dela e trazendo a medida até o apoio A. Essas duas medidas eu precisarei na sequência para calcular o momento e obter as reações. Então vou até parar aqui um pouquinho a câmera para você poder dar o seu pause se quiser copiar o seu exercício. E agora eu vou descer para a gente entender as equações de equilíbrio da estática e achar as suas respostas. Então, somatória de forças na horizontal, RA igual a zero, porque essa reação horizontal apenas existe ela, pode ver, não tem nenhuma carga horizontal. Vamos para outra equação, somatória de forças na vertical. Então você tem mais RA e mais RV, exatamente, ó, as duas estão para cima, RVA e o RVF. E todas as outras cargas que eu coloquei em vermelho estão para baixo, estão negativas. A carga de 10 newton é apenas ela mesma, 10 newton. Mas para você calcular a carga aqui, dessa carga distribuída, você tem que calcular a área desse retângulo. Então 2 newton por metro vezes 2 metros. E aqui a mesma coisa, 1 newton por metro de altura vezes 2 metros. Fiz aqui até separado, repare, 10 menos 2 newton por metro vezes 2 metros menos 1 newton por metro vezes 2 metros. Trabalhando aqui a minha equação, chegarei aqui em RVA mais RVF igual a 16. Agora eu preciso da terceira equação da estática, somatória de momento em relação ao apoio fixo, que é o ponto A, e vamos fazer todas as cargas em relação a esse ponto. Então primeiro eu escrevi aqui, ó, 10 newton vezes 2. Observe aqui no desenho, realmente 10, está aqui o 10 newton vezes 2. Perceba que ele gira no sentido horário. Então está sendo, olha, ele orbita em torno do meu ponto A. Então é mais 10 vezes 2. Agora, muito cuidado, porque você tem a carga distribuída. Você primeiramente tem que calcular aqui a área dela para determinar a carga, e depois a distância do centro dela até o ponto A. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Observe, 2 newton na sua altura vezes 2 metros, e aqui, ó, a distância que eu tenho do centro dela, ela tem 2, então do centro dela que é 1, e somando as outras duas distâncias, totalizando 5. Então ficou 2 vezes 2 vezes 5. A última carga distribuída, que é a última carga, ela tem 1 newton por metro de altura vezes 2 metros. E com essa mesma estratégia, posiciona aí uma seta no meio dela e vou até o ponto A. Então repare, foi isso que eu fiz. 1 newton de altura, 2 de base, e calculei a área.
posiciono no centro e vou até o ponto A. Dessa maneira eu tenho 2 com 2, 4, 6, 8, 9. Então, tá aqui, ó. Mas não posso esquecer da minha carga, da minha reação vertical, melhor dizendo. Ela está aqui, ó. Ela vezes 10 metros. Só que ela está negativa, repare. Por que ela está negativa? Ela gira anti-horário. Por isso que ela está negativa. Então eu vou dar uma visão geral da equação para que você possa congelar aí no seu pause e conferir o seu exercício. Perceba toda a equação que eu expliquei. Se você for fazendo seus cálculos, perceba que o RVF resultará em 5,8. Tirando isso de 16, que era a equação de cima, né? Então RVA vai resultar em 10,2. Então pronto, você tem as duas reações verticais e elas são para cima. Partindo dessa reação do RVA, vamos começar a traçar o gráfico de força cortante. Então veja, olho no gráfico e olho lá no nosso exercício. Então começa aqui, olha, mais RVA para cima, mais RVA para cima. Então tá aqui, olha, mais 10. Ele se mantém constante esse valor porque entre a reação e a carga não tem nada. Então ele se mantém constante. Depois ele cai de um patamar de 10,2 para 0,2, uma perda. Por quê? Porque exatamente aqui em 2 metros caiu 10, né? Negativo. E também se mantém estável depois dessa queda. Então perceba, caiu e se manteve estável. Agora o padrão do gráfico muda, né? Porque nós temos aqui uma reta inclinada, que é característica, no caso da força cortante, de uma carga distribuída, que está aqui, ó. Então após 2 metros, você vai ter uma perda de 4 newtons. Por que eu digo isso? 2 vezes 2. Então ele estava com um saldo positivo de mais 0,2, perdeu 4, ficou menos 3,8 e manteve-se constante nesse trecho. Por quê? Voltando aqui para o desenho, porque nesse trecho não tem nada. E do menos 3,8 ele passa também numa reta nessa direção para menos 5,8. Por quê? Voltando aqui para o exercício, nesses 2 metros ele perdeu 2 newton. 1 vezes 2, 2. Ele já estava com saldo negativo de menos 3,8, ficou com menos 5,8. Isso é muito bom, porque bate com o valor da reação RVF. Então, acertamos o gráfico. Vou me afastar para que você veja o gráfico na sua totalidade e possa dar um pause nele, para você conferir o seu caderno. Agora nós vamos fazer o gráfico do momento fletor. Perceba que aqui muda, os valores positivos são embaixo e os valores negativos em cima. Alguns autores fazem por equação, mas como a ideia desse vídeo é um vídeo de introdução a esse conteúdo, talvez você tenha ainda muitas dificuldades, vamos fazer ele ponto a ponto. Então eu elenquei aqui a 0 metros e, lógico, a 10 metros, que é o último ponto, e algumas distâncias intermediárias. Se você quiser ser mais detalhista, fazer de metro em metro, pode, mas eu peguei os pontos que iniciam ou terminam com os carregamentos, para agilizar um pouco aqui o nosso serviço. Então perceba que aqui o critério
para que eu consiga fazer esses cálculos é o seguinte. Veja como é que eu posiciono a minha mão. Eu vou andando com ela ao longo da viga. Então no ponto 0 está aqui, eu observo tudo que está à minha esquerda. Posiciono minha mão no B. Então perceba que no ponto 2, que é o ponto B, eu só tenho à minha esquerda a reação vertical que gira no sentido horário, ou também você pode pensar assim, ela levanta a viga, então o que é para cima é mais. Então eu posicionando aqui no ponto B, eu vou ter mais RVA vezes 2, que é exatamente o que eu coloquei aqui. Veja, mais 10,2 vezes 2, que deu 20,4. Aí eu vou para a posição da letra C, 4 metros. Vamos ver o porquê desses números que eu escrevi. Colocando a minha mão aqui em 4 metros, perceba que eu tenho à minha esquerda essa carga que agora está distante 4 metros, menos 10 vezes 2. Essa carga está para baixo, então menos 10 vezes 2. É exatamente isso que eu coloquei aqui. Mais 10 vezes 2, vezes 4, menos 10 vezes 2. 20,8. Agora eu vou posicionar numa região um pouco mais crítica, 5 metros. 5 metros, eu estou no meio dessa viga. O que eu tenho aqui à minha esquerda? Tem um pedaço de carga distribuída que não pode ser desconsiderada. Então eu tenho mais a reação vertical vezes 2, mais metade aqui que é 1. Então vezes 5, menos 10 vezes 3, que esse pedacinho aqui é 1, que é metade dele, com mais 2. E também agora o trecho da carga distribuída, que é 2 de altura, 1 de base. Então 2 vezes 1, 2. Só que para fazer o braço eu preciso pegar metade dessa pequena distância. Então é metade de 1. Essa é a explicação. Vamos ver como é que ficou aqui a equação. M em 5 metros é 10 vezes 2 vezes 5, menos 10 vezes 3, menos 2 vezes 1 vezes meio. Até fiz com cores diferenciadas. Esse mesmo raciocínio vale para o metro 6. No metro 6, o que é que você tem aqui? O que você tem à sua esquerda? Mais o RVA vezes 6 metros, menos o 10 vezes 4 metros. E agora considerando toda a carga distribuída. 2 vezes 2, 4. Qual é a distância? É a distância da metade, vezes 1, para fazer o braço. É isso que foi escrito aqui, na distância de 6 metros. 10,2 vezes 6, menos 10 vezes 4, menos 2 vezes 2 vezes 1. Agora eu vou para os 3 últimos pontos. Ponto 8, 8 metros. Onde está ele aqui, ó? 1, 2, 4, 6, 8, exatamente aqui. Então o que eu tenho à minha esquerda? Mais RVA vezes 8, menos 10 vezes 6, menos 2 vezes 2, que é 4, metade dessa distância, com mais esses 2, vezes 3. Então, o que eu falei, observe aqui a minha expressão. Ponto 9. No ponto 9 eu vou estar no meio da segunda carga distribuída. Então veja, ponto 9 metros, estou aqui, exatamente aqui. Então eu tenho mais a reação vertical vezes 9, menos 10 vezes 7, cuidado, 2 vezes 2, 4, a metade aqui é 1. Então eu conto daqui 1 metro, com mais 2 metros e mais 1 metro. Então 4 metros. Foi o que eu coloquei aqui. 10,2 vezes 9, menos 10 vezes 7, menos 2 vezes 2 vezes 4, e menos 1 vezes 1
vezes meio, porque também entra esse pedacinho aqui, ó. Você talvez não estivesse contando com ele, mas como eu estou com minha mão aqui, 1 vezes 1 vezes meio. Então não se esqueça dele. E para finalizar, que será seu prêmio, se você chegar em 0 newton vezes metro, vamos olhar lá para o nosso exercício e fazer essa conta. Então todo o meu exercício agora está à minha esquerda, mais a reação vezes toda a distância, 10 vezes a distância até o ponto F, 2 vezes 2, 4, metade daqui até lá, até o ponto F, então você vai ter 1, mais 2, 5, e finalmente 1 vezes 2 dá 2, e a metade dele até o ponto F, que é 1 metro. Então perceba aqui a equação que vai resultar em 0. Eu vou recuar um pouco a câmera para que você tenha aí toda a tabela aí de cálculos para você olhar dando um pause. E agora transferir esses valores para o gráfico. Nos trechos em que estiver debaixo da carga distribuída, fiz em pincel preto, é porque é uma curva, é uma parábola. Nos trechos em que não estiver com carga distribuída, são retas, fiz com o pincel vermelho. Então eu trouxe todos esses pontos que eu calculei aqui para o gráfico. Você pode dar uma olhada com mais detalhes. Veja aí, parando um pouco a tela aqui e agora recuando aqui para os dois gráficos juntos. Lembre-se, sempre onde existe um cruzamento no gráfico de força cortante, é nesse ponto que você terá o momento máximo. Então, se você fizer aí com uma régua com precisão, você vai perceber que esses dois pontos aqui sim tem uma relação entre eles. Onde a força cortante zera, ocorre o seu momento máximo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.